alunas, sejam muito bem-vindos, abraçados e acolhidos. Eu sou o professor historiador João Barbalho e hoje eu vim falar para vocês a memoração, a celebração, a valorização do 1º de maio, que é uma data muito importante, não pode ser esquecida e nem desvalorizada na nossa sociedade brasileira, que é o Dia do Trabalhador. Não importa qual profissão ele exerce, não importa se é carteira assinada, não importa se não é carteira assinada, não importa se é contrato, mas toda forma de trabalho é trabalho, tem que ser valorizada, até porque nenhuma profissão vive independente da outra. Vivemos em um elo, vivemos em um ciclo onde o médico precisa do gari, o gari precisa do médico, o professor precisa do auxiliar de limpeza, o auxiliar de limpeza precisa do professor, o professor precisa do trabalho da secretaria, a secretaria precisa do professor, porque todas as profissões, para existir, ela precisa da outra. Então, não existe nenhuma profissão independente, todas se entrelaçam, todas fazem parte de uma mesma instância. Então, feliz Dia do Trabalhador a todas as pessoas que trabalham diretamente e indiretamente. Mas vamos para o histórico do Dia do Trabalhador. Portanto, o histórico de hoje vai para o século XIX, lembrando que estamos no século XXI, 1886, Estados Unidos da América, o estado chamado Chicago, e é nessa localidade que vai ocorrer as manifestações, as reivindicações, as paralisações de trabalhadores por conta de melhores condições humanas, por melhores condições de valorização do seu trabalho e por conta de valorização de toda a esfera trabalhística e de leis que os valorizasse, priorizasse e que os enxergassem como humanos. E outras reivindicações e etc. que não dá para entrar agora no vídeo, porque senão fica muito extenso. Então, as lutas desses trabalhadores não foi de imediato alcançados seus objetivos, mas foi o ponto inicial em 1886 e daí por diante diversas paradas, diversas rodas de conversas, diversas análises. Então, passo a passo, os trabalhadores norte-americanos de Chicago e também dos outros demais estados norte-americanos foram alcançando seus objetivos até que o governo norte-americano resolve criar legislações e regras mais específicas para atender todo esse público, leis e aparatos dentro da jurisdição para toda a classe trabalhística. Aqui no Brasil, quando nós éramos império, o maior império das Américas, o império mais respeitado do mundo, portanto, o imperador Dom Pedro II também adotou o 1º de maio. E o 1º de maio, ele valorizava toda a classe trabalhística, seja ela direta, ou seja ela indireta, ou seja ela profissional liberal. Profissional liberal que estamos falando era aquelas pessoas que exerciam tipo de profissão que não era considerada como profissão, no caso sapateiros, no caso agricultores, no caso algumas espécies de vendedores eram consideradas profissões liberais, certo? E não aquelas profissões de gabinete. Portanto, estamos falando nesse quesito. Então, o imperador Dom Pedro II ele criou leis mais eficazes, leis mais protecionistas, para poder proteger e valorizar todo o público trabalhista, seja ele direto ou indireto, ou seja ele de profissão liberal. Portanto, quando o Império do Brasil é dissolvido, que é implantado a República, se é retirado os direitos conquistados no Império e o Brasil entra no Marco Zero, ou seja, a República agora só vai viver em prol dos seus interesses e dos seus parlamentares, ou seja, as conquistas obtidas no Império do Brasil, como a aposentadoria, regularização do horário de trabalho, como também os feriados, o momento de descanso, a jornada de trabalho,
e etc. Tudo isso vai ser perdido e a República vai dizer incessantemente que a pessoa tem que trabalhar. Então, o idoso morria no cabo da enxada, mas não se aposentava. Então, o período republicano foi um período muito dramático, um período muito sofrido. Só que quando chega o período varguista ou o período getulista, né, Getúlio Dornelles Vargas, o gaúcho, ele chega à presidência da República, ele vai romper com o Estado Velho e vai criar o Estado Novo. E ele vai criar 2 constituições, 3 constituições, depois vamos ter a Carta Magna. E a Carta Magna, Getúlio Vargas vai lançar o direito dos trabalhadores. Ele vai restaurar direitos que o trabalhador já teve, como carteira assinada. Ele vai restaurar o direito a 8 horas de trabalho, o descanso semanal. Ele vai classificar os dias de trabalho, que são 5 dias, podendo chegar a 6 ou 7, de acordo com os patrões. Getúlio Vargas vai criar férias. Getúlio Vargas ele vai recriar e criar também novas leis para amparar o trabalhador. E, portanto, Getúlio Vargas ele vai ficar conhecido como o pai dos pobres, o homem mais amado pela classe trabalhista. Então, as leis que temos hoje em território nacional, né, as leis que nos abrangem, as leis que nos organiza, que nos ampara, são leis getulistas e também leis que foram reavivadas por ele, que era a lei do Império. Então, Getúlio Vargas ele é um marco histórico para o cidadão brasileiro. Então, Getúlio Vargas é que vai dizer novamente que o 1º de maio é dia do trabalhador. Então, celebrar o 1º de maio é lembrar do fato histórico nos Estados Unidos. E esse fato histórico ele se espalhou por todas as Américas, lembrando que tem 3 Américas, a América do Norte, a América do Sul e a América Central. E o país da América do Sul não é só o Brasil, existem vários. E essa mesma história, essa mesma medida alcançou também a Europa, a Ásia e o Oriente. Então, diversos países hoje, de alguns continentes, celebram o 1º de maio e celebram os direitos trabalhistas dados ao seu povo. Então, é isso, como professor historiador, vou trazer para vocês essa comemoração e memoração histórica do Dia do Trabalhador. Um grande abraço, muito obrigado e feliz Dia do Trabalhador, feliz 1º de maio para você, profissional, direto, indireto e liberal. E lembrando vocês, alunos, que vocês também são trabalhadores, até porque a forma de estudar também é uma forma de trabalho. Então, um grande abraço e até a próxima.